pessoal, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que vocês estão assistindo esse podcast. Nós somos o Grupo ICEIB, somos das faculdades ICEIB, meu nome é professora Juliana, estou na faculdade há 14 anos e a gente vem de uma história, de uma estrada em que a gente procura sempre aliar, conhecimento, essa integração do conhecimento com a sociedade, e a gente compartilhando esse conhecimento, não apenas para o nosso aluno, mas para toda a população. Então, pensando nisso, nesse movimento de ação social, nesse movimento de compartilhar conhecimento, a gente traz convidados ilustres aqui para a faculdade, pessoas que são relevantes, de referência para alguma atividade em questão. E hoje, como enfermeira, eu vou trazer aqui para vocês um presente, que é a Ana Paula Reis, enfermeira, nutricionista e com longa história aí na educação em diabetes. Então eu vou pedir para a Ana para ela se apresentar primeiro e logo a gente dá início às perguntas. Olá pessoal, tudo bem? Olá Ju, olá Fábio. Bom, eu sou Ana Paula Reis, eu já tenho quase 21 anos na estrada da educação e saúde também. E a gente tem aí um longo caminho quando se fala em diabetes, que foi o tema que eu vim aqui falar sobre hoje. Mas antes de falar o que eu sou, eu gosto de falar quem eu estou. Hoje eu estou mãe da Ana Luísa, de 15 anos, da Arielle, de 5 e do Heitor, de 4 anos. E vocês sabem que o dever de uma mãe, ela vai para além dos deveres da saúde. Então a gente tem que ser muito mais dentro de casa do que a gente é para os nossos pacientes. Eu costumo falar que a vida do ferreiro, a história do ferreiro não pode ser espeto de pau. A gente precisa ser de aço inoxidável, porque se a gente fizer da história do ferreiro espeto de pau, a gente cai no mesmo de todo mundo. Então a gente vem nesse caminho, fiz o mestrado em diabetes em 2015 até 2018, tenho esse caminho em educação em saúde, educação permanente, e dentro dessas vertentes a gente vem nesse ímpeto de trazer pessoas, de melhorar a saúde das pessoas com diabetes e também que ainda não estão com diabetes, mas justamente para a gente melhorar esse perfil glicêmico, para a gente evitar complicações futuras, que é o nosso maior desafio, né, Jô? Exatamente. Falando em desafio, pegando o gancho aí, dessa questão do desafio, Ana, você enquanto enfermeira e enquanto nutricionista, e aí ela não falou porque a modéstia é muita, mas enquanto nutricionista do esporte também, o que você enxerga como os maiores desafios, para o cuidado em diabetes? Nossa, se a gente for pontuar, dá uma carta de peruvaz de caminho aqui, mas eu começo te fazendo uma pergunta, Jô. Se o problema do diabético fosse açúcar, você concorda comigo que a gente já teria resolvido? Verdade. Nós temos vários outros problemas, e esses problemas eles vêm desde mitos, que eles vêm de longas datas, até preposições utilizadas na hora que a gente faz o diagnóstico, a gente faz o primo diagnóstico da pessoa, que a gente já correlaciona com uma coisa ruim. Por exemplo, se você não comer direito, você vai virar diabético. Se você virar diabético, você vai utilizar insulina. Opa, quem falou que a insulina é uma coisa ruim? A gente tem a IDF, que é o nosso maior órgão, que traz sobre os estudos em diabetes care, traz para a gente que hoje, pelo menos 537 mil pessoas no mundo estão com diabetes ou com pré-diabetes. Então, isso é um número extremamente alarmante, principalmente pensando nas alterações ou nas complicações que a gente tem causadas pela alteração da glicemia. A gente pode citar primeiro, um dos mitos que a gente tem maiores é que a pessoa que ela tem diabetes, ela não pode comer pão. Será? Será? A pessoa que tem diabetes, ela não pode comer tubérculos. Será que não?
Isso a gente precisa entender e educar esse paciente assim que ele entra no consultório com esse primo diagnóstico. Olha, a partir do momento que você tem uma condição que o seu corpo ele não consegue quebrar a glicose, você precisa trazer estratégias para ele para que ele possa fazer isso e melhorar o seu controle glicêmico para você fazer seu metabolismo. Ou seja, para você estudar, para você fazer sua atividade física, para você pensar, para você trabalhar. Imagina você, como diabética, passando a vida inteira com uma low carb, ou seja, uma dieta baixíssima em carboidrato. Quase ninguém suporta, tanto é que low carb é uma estratégia utilizada por pequenos períodos, porque se você fica muito tempo sem carboidrato, se a gente traz a bioquímica lá, a chama do carboidrato, a chama da gordura, ela queima onde? Na caminha de carboidrato. Então a gente não consegue quebrar o lipídio se a gente não tem um carboidrato. Então uma das coisas que a gente vai começar a desmistificar, justamente porque as pessoas elas abandonam todo tipo de alimento que vem debaixo da terra, que tem carboidrato, só que elas não sabem ou elas não são orientadas o que é um índice glicêmico e o que é uma carga glicêmica do alimento. Então a gente começa a explicar por aí porque a pessoa ela tem essa liberdade. E outra coisa, cortar carboidrato não é uma coisa fácil e nem é para a gente poder fazer. A gente precisa contar e escolher os carboidratos que a gente vai colocar dentro do prato. Por exemplo, se a gente colocar 3 carboidratos simples, um arroz, um macarrão e uma batata, por exemplo, a carga glicêmica dessa alimentação ela vai ser muito alta. Opa, aí eu preciso ter estratégias para mim não ter a minha glicose muito alterada. Mas, por exemplo, se a gente distribui esse prato, consegue ver, Fábio? Se a gente distribui esse prato aqui em folhosos, em verduras, se a gente distribui uma proteína de boa qualidade e o arroz com feijão, que ele é biologicamente disponível, que a gente já está acostumado, a gente tem um prato aqui de excelência com a glicose equilibrada e que não vai trazer muito impacto para a gente, Ju. Por outro lado, um outro mito muito grande é a gente trocar a nossa refeição, que vai restabelecer aqui sais minerais, vitaminas, ou seja, tudo que a gente precisa por um alimento diet ou light. Esse é um mito muito grande, que o diet é liberado e o light também é liberado. São conceitos totalmente diferentes. O diet é quando a gente tem um alimento que a gente retira apenas um produto dele. Pode ser o sal, pode ser o açúcar, pode ser o óleo. Quando a gente fala de light, a gente está falando de alimentos que eles têm 25% menos um ingrediente. Olha para você ver. E o que a indústria vende para gente? Que o diet é liberado para diabéticos. Opa! Gente, a convidada acabou comigo, achando que eu estou abafando, comendo light, diet, tá vendo, gente? Então, você falou aí de proteína, né? Uma proteína boa, como é que você falou esse termo? De alto valor biológico. Alto valor biológico. Aquele stickzinho empanado que eu compro no saquinho, será que é uma proteína dessa, Ana? Olha, Ju, eu sinto muito te informar, mas é um alimento ultraprocessado. O CFN já fala pra gente que a gente precisa desembalar mais, e descascar mais e desembalar menos. Porque quando a gente descasca, a gente tem ali todos os nutrientes que a gente precisa. E no caso de desembalar, você está ali com um produto de alto tempo de prateleira. Para aquele produto ficar armazenado ali, ele precisa ter uma composição de glutamato, de nitrito, nitrato, que vai trazer para a gente ali uma explosão das nossas células que elas não estão esperando. Ou seja, quanto mais processado o produto é, mais insumos eles precisam para poder manter-se em tempo de prateleira. Então, te informando, o seu nuggets, não pode falar a marca, né? Ele não é saudável. Perfeito. Aí você falou também que era importante, né, contar esses carboidratos para a pessoa, né, ter a sua vida plenamente dentro do habitual dela, né? Para ela estudar, para ela fazer atividade física. Mas como assim, Ana? Fazer atividade física? O diabético, eu ouço muitos eles dizerem assim, na unidade básica de saúde, não, eu não faço não porque eu passo mal. Isso. Ju, a gente tem duas vertentes, a hipoglicemia e a hiperglicemia. O
que são condições, são complicações que acontecem com a pessoa que tem diabetes, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. Quando a gente pensa na pessoa que vai fazer atividade física, se essa pessoa ela tiver com uma hipoglicemia, ou seja, uma glicemia abaixo de 70, e ela começa a exercitar, ela começa a gastar essa reserva de energia que ela tem. Então, ela pode ter uma hipoglicemia severa. Por outro lado, se ela está com uma glicemia ali por volta de 100 miligramas por decilitro, ainda assim, esse esporte, essa atividade física que ela vai executar, ela pode baixar significativamente essa glicemia, principalmente se for num período noturno. Ela acaba de fazer atividade física e vai dormir. O que ela pode ter? Uma glicemia noturna, hipoglicemia noturna, que é um dos perigos, né? Umas complicações que a gente não consegue ver. Às vezes a pessoa está dormindo, ela acorda com aquela sudorese, ela acorda com aquela confusão mental, ou seja, ela fez atividade física com a glicemia baixa, não comeu, não repôs o carboidrato e teve a complicação. Por outro lado, se a gente for pensar numa hiperglicemia, uma glicemia acima de 200, 250, a gente vai pensar em complicações de alteração de cortisol, ou seja, essa glicemia que ela já está alta, ela pode subir ainda mais. Então, o corpo ele pode entrar em CAD. Quando a gente fala em CAD, cetoacidose diabética, né? Quando uma glicemia ela está muito alta e ela pode trazer alterações para os tecidos que são mais sensíveis. Por exemplo, como o olho, por exemplo, como os rins, coração. Então, a gente tem várias complicações aí decorrentes dessa atividade física feita com as glicemias em altos níveis. Então, você, como nutricionista do esporte, você recomenda ou você contraindica a atividade física? Eu recomendo atividade física, só que um detalhe. Eu faço a alimentação, eu prescrevo a alimentação. Quem prescreve o esporte, quem prescreve atividade física é o profissional é o profissional de educação física, tá? Porque no mestrado, não é demais da conta, porque o profissional, ele é o profissional habilitado para tal. Então, ele vai ver mobilidade, ele vai ver força, então ele tem todo esse know-how para poder prescrever a atividade física. Nós, como nutricionistas, nós entramos com a gasolina, nós entramos com combustível para que essa pessoa com diabetes que vai fazer o esporte, para que ela tenha um aparato ali, para que ela não tenha nem hipo nem hiper na hora do exercício físico, para que ela possa entrar em homeostase ali, que é o que a gente quer. A atividade física, ela está dentro da tríade, né? Que é a alimentação saudável, atividade física e a insulinoterapia, para a gente manter os bons níveis de glicose. Perfeito. Então a gente falou, né, um pouquinho da proteína, da atividade física. E comer doce? Pode ou não pode? Perfeito. A contagem de carboidrato, Ju, ela flexibiliza isso pra gente. Se a gente for olhar o rótulo, que é uma coisa extremamente importante, a partir do momento que a gente começa a ler rótulo, a gente tem essa liberdade. E muitos alimentos que a gente acha que é saudável, a gente dá uma freada nele. Por exemplo, o pão integral, você sabia? Nem todos os pães são integrais. Meu mundo caiu. A gente tem a porcentagem e a gente tem aí uma jogada da indústria que coloca ali um açuquinha mascavo para poder escurecer o pão, e a gente, como leigo, compra aquele pãozinho mais escuro como um açúcar 100%, um pão integral 100%. Opa! Então a gente tem que ficar esquivando das estratégias, porque a indústria ela quer colocar o produto dela ali para poder sair. Mas as pessoas que têm diabetes, elas precisam atentar à leitura desse rótulo, justamente por quê? Porque aquele alimento ele vai impactar diretamente na saúde dela, na glicemia dela. Entendeu? E quando a gente fala do doce, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar muito, que é uma maçã e um brigadeiro. Qual que tem mais carboidrato? A maçã ou o brigadeiro? Eu iria no brigadeiro. Tá perfeito. Porque a maçã e o brigadeiro, eles têm 15 gramas de carboidrato. No entanto... Gente, bafônica, tá vendo? Veio para destruir nossos castelos. No entanto, o que a gente vai entender?
que nem todos os dias eu posso comer o brigadeiro, porque o brigadeiro ele não tem mineral, ele não tem ali fonte de fibra, ele não é um alimento completo, ele é um alimento para eu ir ali numa festinha, encontrei 3 brigadeiros, eu tenho 45 gramas de carboidrato. Qual que é o impacto disso na minha alimentação? Consegue entender? Então, essa liberdade que eu tenho de ir numa festinha, de ir num fast food, de ir numa happy hour, para eu confraternizar com os meus amigos, é uma coisa que a gente não tinha antigamente. Ah, vamos numa festinha? Eu não posso, sou diabético. A criança, ela ia numa festinha, ela ficava separada. E é bom a gente tocar mais um mito da alimentação, que a mãe, ela deixava a criança quietinha no cantinho e enchia a criança de suco de laranja natural. E a criança, ó. E o suco de laranja faz o quê, Ju? Aumenta, né? Alto índice glicêmico. Então a criança, ela saía dali sem comer o brigadeiro dela que ela podia, você sabia, Fábio? Ela saía dali sem comer o brigadeiro dela, mas saía com a glicose altíssima porque tomou 3 copos de suco de laranja, porque é natural, não tem açúcar. Mas o próprio suco de laranja, ele já traz uma carga glicêmica muito alta. Então a gente precisa desmistificar essas coisinhas pequenininhas. Eu tenho um exemplo muito bom de uma menininha que eu comecei a atender ela há 5 anos, hoje ela já está com 7 anos. Só CAD. Perdão, gente, é o vício de linguagem. Só a glicemia dela era só 700, 600, 700, uma menina de 5 anos. E aí a gente foi estratificando a alimentação dela. A mãe, ela acaba sendo o pâncreas, né, da criança. Ela acaba trabalhando a favor da criança o tempo todo. É 3 horas da manhã medindo glicemia, é meio-dia antes da alimentação. E a gente melhorou a qualidade de vida dessa criança, que hoje ela come de tudo, com 7 anos. E consegue se manter euglicêmica. O melhor disso, entendeu? É claro que na condição da DM1, que o corpo ele não produz, a gente vai ter picos, porque a gente tem hormônios no corpo. E esses hormônios, eles não funcionam numa taxa de manutenção certinha. A gente tem feedbacks, a gente tem outros desvaneios ali dos nossos hormônios que vai alterar. Mas, a priori, a maioria do tempo, essa glicemia ela permanece menos lábio, que a gente pode falar, né? Uhum. Tá, então, se o cara comeu direitinho, seguiu a dieta direitinho, pode largar a insulina? Não. Principalmente se for DM1. DM1 uma vez, diagnosticado, insulina para o resto da vida. E a insulina não é sentença de morte, gente. Porque a gente escuta, né? Se você não comer direito, você vai tomar insulina. Pelo amor de Deus. Isso acaba com a gente, porque a insulina é vida. A insulina, para quem precisa, é vida. Se fosse tão ruim, a gente não fabricava, não né? Para viver. Igual as mães falam, se você não fizer direito, você vai tomar injeção. Oi? Como é que fica as profilaxias? Então a gente precisa desmistificar e mudar esse jeito de chamar a atenção. O DM2, se ele tiver controlado e o prescritor, o médico, a equipe dele entender que ele não precisa mais do medicamento via oral, porque ele fez atividade física, ele conseguiu concentrar os 3 pilares, que é atividade física, alimentação saudável e a medicação, ele não tem mais a necessidade. Porém, precisa ser avaliado. Não significa que eu tive uma hemoglobina glicada ali boa naquele período e a minha glicose acertou que eu vou abandonar a consulta ao médico. Pelo contrário, aí que a gente vai analisar para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder melhorar os nossos hábitos, né? Se a gente aprendeu a como manter um controle glicêmico, a gente procura a nossa equipe de saúde para quê? O time que está ganhando, a gente não mexe, né? A gente só melhora ele. Então, a gente não para de tomar a medicação. Perfeito. Por que tanta gente não consegue controlar a glicemia? Por que será que é tão difícil? Por que todo mundo reclama tanto? E outra, tem algo por trás disso? Que é só o comer ou tem algo lá, né, mais... Ju, essa é uma excelente pergunta. É uma das coisas que a gente mais vê. A gente primeiro tem que pensar,
a constância para a gente poder manter um controle glicêmico. Nem todos os dias a gente está bem. Vamos ver os critérios que a gente tem? Sono. O sono altera cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. O estresse, ele altera a glicemia. A tristeza altera a glicemia. A mulher na TPM tem a glicemia alterada. Você imagina? Quantidade de fatores. Às vezes eu posso ter a minha alimentação correta, eu posso aplicar as minhas insulinas de forma correta, mas eu não estou dormindo bem. A minha glicose, o que vai acontecer? Ela sobe. E é difícil, se a gente voltar um pouquinho na literatura, eu gosto muito da pirâmide de Maslow e também da teoria de Levy e Clark, que todos eles são representados por triângulo. O triângulo, para ele se manter em pé, ele precisa de base. Se você tira qualquer tipo de base, seja da saúde mental, socioeconômica, espiritual, sua saúde ela desaba. E a sua saúde desabando, a glicose ela vai junto. Porque a glicose, ela é como se fosse um termômetro da sua saúde. Se a sua glicose está desestabilizada, você pode ver que tem alguma coisa te enchendo o saco ali. E quando a gente fala alguma coisa, até mesmo da alimentação, das aplicações, quando a gente fala dessas aplicações de insulina, será que elas estão sendo feitas de forma correta? Será que está fazendo rodízio? Por exemplo, vocês sabem, né? Para quem usa a insulinoterapia, a gente tem 2 tipos de caneta. Bom, essa primeira caneta é uma caneta que é recarregável, ou seja, a gente só compra o refil, e a gente tem as canetas que elas já vêm pré-carregadas, ou seja, o paciente ele já pega na farmácia, na distribuição desse jeito aqui. Lembrando que caneta fechada de 2 a 8 graus. A caneta, quando eu pego para fazer o uso, para poder utilizar, essa caneta ela pode ficar em temperatura ambiente até 28 dias ou de acordo com o fabricante. Então, eu não preciso manter essa insulina dentro da geladeira depois que eu abrir. Vocês compreenderam? Só reforçando. Caneta aberta, refil aberto, a gente pode deixar em temperatura ambiente até 28 dias ou de acordo com a orientação do fabricante. Ana, e se for só o refil? Se for só o refil dessa caneta, ela fica refrigerada de 2 a 8 graus e a gente tem que entender uma coisa muito importante. De 2 a 8 graus não é porta de geladeira e não é congelada. Quando a gente fala em porta de geladeira, a gente está falando de uma labilidade de temperatura que a gente abre e fecha a geladeira toda hora. O que vai acontecer? A gente vai perder essa insulina, tá? Por outro lado, se a gente congela, a gente perde essa insulina. O ideal é que a gente mantenha ela próxima à gaveta de verduras, fechada, próxima à gaveta de verduras, para quê? Para que a gente tenha uma boa conservação dessa insulina. Aí você me falou assim, Ana, então ela pode ficar em temperatura ambiente e eu trabalho viajando. Como que eu faço? Se você trabalha viajando, se você é caminhoneiro, se você é motorista, você vai alocar a sua insulina dentro de uma caixinha térmica para você manter, mas nunca manter ela próxima ao gelox, ou seja, aquela barrinha de gelo que a gente coloca para poder manter a estabilidade da temperatura na caixa, certo? Porque se a gente congela ou se ela passa de 30 graus, a gente tem alguns aminoácidos aqui, mais zinco e protamina, que eles vão desestabilizar e a gente começa a administrar água porque ela já perdeu a validade dela, tá? Esse é um dos critérios. Outro critério que a gente tem é a questão do rodízio, Ju. Alguém lembra do rodízio? Nossa, falando em rodízio, eu tive uma paciente que ela aplicava sempre no mesmo lugar, porque já estava durinho, e aí doía menos. Ai, que beleza. Pode ou não pode? Claro que não, né? O que a gente vai pensar? O rodízio ele é uma estratégia utilizada para a gente não ter lipodistrofia ou lipoatrofia. O que significa isso?
significa cicatrização no tecido, que ele cansou de tanto tomar agulhada naquele mesmo local ali, e aí ele não absorve mais. Às vezes a paciente está com 50 unidades de insulina, mantém com hiperglicemia ainda. Você conseguiu trocar o local? Aí no dia que troca o local, o que acontece com a glicemia? Desaba. Então, um dos critérios que a gente precisa orientar os nossos pacientes a fazer o quê? Quando a gente for aplicar, a gente tem por baixo do braço aqui, se você não consegue aplicar sozinho, você pode ter a ajuda de uma cadeira ou pedir uma pessoa para poder te ajudar. Simula para mim aqui um tecido quadriculado. Nesse tecido quadriculado aqui, a gente tem pelo menos 20 a 25 locais de aplicação. Então, vocês imaginam? 25 aqui, 25 aqui, 25 na barriga, 25 na coxa direita, na coxa esquerda. E ainda no flanco, a gente tem mais de 100 locais para a gente poder fazer essa aplicação. Então, a lipodistrofia e a lipoatrofia, ela não deveria ser uma complicação da aplicação de insulina. E só mais uma coisa, gente, a aplicação da face interna da coxa, ela não é recomendada de forma alguma, porque face interna da coxa a gente tem muito vaso. E quando a insulina pega o caminho do vaso, o que acontece? A gente tem uma glicose bem baixa aí, porque a insulina ela não é para ser utilizada no vaso. A insulina é para ser utilizada no tecido subcutâneo, que vai retardar, ou seja, que vai prolongar a ação dessa insulina. Certo, Ju? Falando em insulina, então, a gente vê, né, os adultos com muita dificuldade, seja para enxergar, seja para manusear, seja para compreender toda essa questão do rodízio. Então, só para dar uma forcinha para esse adulto com dificuldade, com que idade que você costuma ver uma criança dominar essa questão da caneta? Da caneta eu já vi criança até com 4 anos, sozinha. Essa, por exemplo, aqui, ó, ela vai no clique, ó. Aí, gente, lascou, não tem desculpa agora. Uma criança de 4 anos faz, então vamos fazer direito, né? A cada clique é uma unidade. E essa caneta, ela foi pensada justamente para as pessoas que têm baixa acuidade visual, ou seja, aquelas pessoas que enxergam pouco já por complicação da diabetes. Então, ela vai fazendo o clique dela, ó, eu sei que tem 5 unidades aqui. Então, é só ela fazer a aplicação. Então, você está me falando que algumas canetas podem ser adequadas até para uma pessoa que tem deficiência visual, sim, né? Sim. Muito bacana. A tecnologia já que a gente já usa a nosso favor, né? Tem outras tecnologias, mas é uma das, né? Outra causa, Ju, que a gente pode colocar também, a gente tem N causas, né? Por que a minha glicemia não baixa? É o controle glicêmico. Controle glicêmico, quando a gente fala de punção de dedo, a gente tem que pensar que a gente tem 20 locais de punção. Dentro desses 20 locais de punção, a gente tem que fazer também o rodízio. E sempre pensando, dedo tem orelha? A gente sempre fala orelha do dedo, né, Ju? Não sei como é que vocês falam aqui. Mas na minha educação em diabetes, eu falo com meus pacientes orelha do dedo. Por quê? Porque a gente faz nas laterais aqui, porque dói menos. Porque se eu faço a punção na ponta do meu dedo, eu tenho muito mais receptor, muito mais nervos, vai doer muito mais e é muito mais sensível. E a gente tem que pensar que a gente tem uma identidade também na ponta do dedo, que ela é chamada de digital. Que hoje, para você fazer biometria, para você ir ao banco, para você sacar os seus milhões, você precisa de quê? De biometria. E se toda vez que você faz um furinho aqui, o que acontece? Ela vai cicatrizando e aí você precisa cadastrar toda vez que ela tem um furinho novo. Então, a gente fazendo a punção na orelha do dedo, a gente melhora essa condição de dor também. E outra coisa muito importante, o tato, gente. Quanto mais a gente perfura ao meio do dedo, a gente vai perdendo esse tato. E quando a gente perde o tato, a gente perde também a característica do quente e do frio. Aquela pessoa que ela já tem uma neuropatia, né, o sinal de neuropatia, o que acontece? Assim que ela coloca a mão, por exemplo, num fogão quente, ela não tem aquela agilidade para tirar, porque o receptor não chegou até o cérebro. Então ela vai queimar a mão e ela não vai sentir.
Tá vendo? Então, são pequenas coisas que a gente precisa colocar no cotidiano das pessoas que têm diabetes para elas poderem se alertar e se cercar desses cuidados que vão melhorar de forma, assim, gradativa a saúde delas. E eu teria ainda mais uma questão da validade das fitas. Avaliar a validade das fitas é extremamente importante, porque se essa fita está vencida, eu posso fazer uma punção e eu tenho um resultado falso positivo aqui, ou falso negativo, e eu faço uma correção sem necessidade nenhuma. E eu posso ter uma hipoglicemia por causa dessa fita que está vencida aqui. Olha, são vários, são pequenos, na verdade, né? São vários e pequenos assuntos que a gente tem que colocar no cotidiano da pessoa que tem diabetes para ela poder melhorar esse controle dela. E quem faz isso, Ju? Somos nós, enfermeiros, profissionais de saúde, nutricionistas. Isso. Ô, Ana, eu sei que você não gosta de assustar, né? De pegar pesado. Eu gosto logo de falar assim, um monte de tranqueira, mas realmente não é o ideal. A gente não deve assustar o nosso paciente, mas a gente precisa também mandar a real para o cidadão, né? E ele precisa conhecer algumas complicações que um diabetes não cuidado, não controlado, pode gerar. Que complicações são essas? Você quer começar da mais tranquila? A gente já pode... Eu gosto de lascar. De lascar de uma vez, né? Bom, o que a gente vai entender que é complicação de diabetes? Eu gosto de fazer uma analogia bem simples, que até uma criança consegue entender. Um sangue, ele trabalha nutrindo os tecidos do corpo. Você concorda comigo? O sangue, ele é viscoso, ele é livre. Põe, por exemplo, para mim, 7 colheres de açúcar. Vamos colocar uma coisa que seja mais... dá para a gente visualizar. Pega para mim meio copo de açúcar. Pensou? Pensou aí, Fábio? Meio copo de açúcar. Coloca para mim 10 ml de água. O que vai acontecer com esse açúcar? Um meladão. E sabe o que é esse melado? É um sangue cheio de glicose. Esse sangue cheio de glicose, ele vai ter disposição para poder passar em todos os tecidos ou ele vai ser mais lento? Ele vai ser muito mais lento. E essa lentidão, ele vai causar uma hipóxia. O que é uma hipóxia? Uma baixa de oxigenação. Vocês lembram daquele filme Tá Chovendo Hambúrguer? Lembro. Um hambúrguer desse tamanho caindo dentro da cidade, é exatamente isso. Vocês imaginam? Vamos pegar aqui o nosso olho. Dá para ver aí, Fábio? Vocês estão vendo o tamanhozinho das veias e das artérias? Dá para pegar. Que fazem a irrigação, a nutrição dos nossos olhos? Você imagina uma quantidade, uma enxurrada dessa água de açúcar batendo nessas veias aqui. O que vai acontecer? Bom, não dá, né? Deu ruim, né, Jô? Exatamente. Pois é, a gente vai trazer disfunção para essas arteríolas, para essas venículas pequenininhas que precisam fazer a oxigenação desse olho. Por isso que a gente tem a retinopatia, ou seja, as alterações da visão relacionadas às altas taxas de glicose. Por outro lado, a gente tem também os nervos. Os nervos, eles precisam ser nutridos também por oxigênio. No entanto, quando esse excesso de glicose, a gente fala que excesso de glicose ela é tóxica para o nosso corpo, ela chega nos nossos nervos, ao contrário dos nossos olhos que a gente perde a visão, aqui nos nervos a gente perde o movimento, perde sensibilidade. E vocês sabiam que a neuropatia ela não é só nos pés? Porque geralmente a gente fala neuropatia, todo mundo pensa em pé diabético, né? Neuropatia, a gente tem o sinalzinho da prece, né? Geralmente, se vocês forem fazer aí, tem que ter muito cuidado, tá? Porque nem toda mão não fechada é um sinal da prece. Geralmente, as mãos não fechadas, né? Elas não conseguem ter essa flexibilidade, são mãos que têm neuropatia. Tem outras condições? Tem
artrose, artropatias, né? Que podem trazer essa condição também. Mas a pessoa que já tem sabidamente diabética, ela tem essa dificuldade, ela perde a sensibilidade nos dedos, ela perde a sensibilidade nos pés. É aquela pessoa que encosta o dedinho lá numa pedrinha, machuca, não sente, dali abre uma lesão, aí precisa ter aquela amputação, porque aquela lesão tende a só hipoxiar aquele tecido ali. Então a neuropatia ela vai ser uma das segundas. A arteriopatia, por quê? Quem que carrega esse sangue? Não são as artérias, veias, venículas. Então essas veias também elas vão ficar carregadas, tanto para poder levar o oxigênio, tanto para poder trazer o gás carbônico. Então já tem ali a linfa ela já vem pesada, já vem carregada. Você imagina com esse tanto de açúcar? Ele não vai conseguir levar suprimento de oxigênio para todos os tecidos, trazendo a disfunção. E aqui, por último e não menos importante, os nossos néfrons, os nossos rins são responsáveis pela filtração do nosso sangue e eliminação e excreção de elementos como ureia, creatinina. E se eles ficarem dentro do corpo da gente, ele é extremamente tóxico. Então a gente vai pensar, se a gente deixa esse rim trabalhar muito, uma hora ele vai sobrecarregar. E eu gosto muito da tríade rim, coração, pulmão. Eu acho que ela é vital. E eu sempre correlaciono ela com a Lívia e Clark. Se a gente quebrar uma das três, deixar coração sem funcionar, deixar rim sem funcionar ou deixar pulmão sem funcionar, a gente tem ali uma alteração metabólica instalada. Seja ela respiratória, seja ela de acidose. Então a gente tem ali uma alteração instalada, seja no rim, na artéria, no nervo, no olho. Ficou explicado, Ju? Ficou. Então, você acha que a gente, ao orientar esse paciente, como é que eu chego nesse paciente de uma forma que seja abordável, que seja, né, eu preciso que ele compreenda essas complicações, mas também sem fazer esse terror aqui que eu falei, brincando, viu, gente? Que eu gosto de fazer. Em parte eu gosto um pouquinho, mas... Você gosta já para deixar o paciente, né? Mas, na verdade, a gente tem que trazer o paciente para a gente, criar vínculo com ele. E esse vínculo, a partir do momento que esse paciente ele começa a entender sobre alimentação saudável, a entender sobre as complicações, entender como que o medicamento via oral funciona, como que as aplicações de insulina funcionam, as estratégias, elas viram liberdade para o paciente. Eles não precisam falar assim, eu não vou porque eu tenho diabetes, não posso porque eu tenho diabetes. A diabetes, ela não é limitadora. A falta de conhecimento é limitante. Então, a gente tem que prestar atenção nisso justamente porque quando a gente orienta, eu queria trazer só mais um caso, quando eu estive na educação permanente do hospital, eu consegui fazer uma educação em saúde, uma orientação em diabetes para pacientes que estavam internados. E justamente hoje, a SBD soltou uma nota, né, a Sociedade Brasileira de Diabetes, vou até ler aqui para vocês, trazendo essa questão da orientação para evitar a reinternação do paciente. Porque uma vez que você consegue orientar a família, que você consegue orientar o paciente, essas reinternações elas diminuem, ou seja, chance de infecção do paciente diminui, chance de reinternação por CAD ou por hipoglicemia também diminui. Quer ver? Vou trazer para vocês aqui SBD. Sigam lá, tá, gente? Olha, estudos de implementação mostram que a atuação integrada entre médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e psicólogos está associada a uma redução de hiperglicemia e readmissões, além da melhora consistente de indicadores na qualidade assistencial. Ou seja, para além do controle da diabetes, a gente ainda tem uma família informada que pode continuar todo esse controle que a gente está fazendo aqui dentro do hospital, sem precisar ter a visita desse paciente de novo. Claro, se precisar, ele é muito bem-vindo, mas se ele estiver em casa com a glicemia estabilizada, é melhor para mim e para ele. Para mim como profissional e para ele como paciente, que ele continue a vida dele.
Ô, Ana, você falou de médico, enfermeiro, nutricionista, mas você meteu um psicólogo aí no meio, eu não entendi nada. Conta aí pra gente, o que um psicólogo pode ajudar nessa situação toda? Nossa, muito, 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 muito. A gente tem a nossa vivência do mestrado, né? Nós vimos que o fator emocional, ele desencadeia a hipo e a hiperglicemia. Então, se a gente tiver uma condição ali, uma pedrinha no sapato emocional, que a gente tem a pedrinha de verdade, mas a gente tem uma pedrinha no sapato emocional, ela pode alterar a glicemia desse sujeito. Então a gente tinha ali professores de excelência, né? E trouxeram para a gente assim com maestria como que as alterações emocionais elas podem ter sim alterações na nossa glicemia. E a gente tendo, por exemplo, uma terapia ou outros serviços dentro da psicologia, aliado aos demais profissionais, a chance do sucesso da gente manter a estabilidade dessa glicemia é muito maior do que se a gente tivesse só os profissionais que atuam diretamente com a orientação em saúde, com caneta, com medicação. E se a gente for pensar também, a OMS já traz para a gente, né? Qual que é o conceito de saúde da OMS? Um bem-estar geral. Quando a gente fala bem-estar geral, a gente desintegra a mente? A gente desintegra emoções? A gente não desintegra. Então, a gente precisa trazer esse trabalho inter e multidisciplinar justamente para poder melhorar a qualidade de vida de quem? Do paciente que tem diabetes. E isso é uma coisa que a gente milita muito, né? E aquele argumento que tem um argumento muito pesado, que ele diz assim, a pessoa com diabetes, não todas, né? Existem pessoas com diabetes com um controle bacana demais, né? A gente tem atletas de alta performance, nadadores e outros atletas corredores que têm diabetes, né? Mas e aquela pessoa que ainda não absorveu esses conhecimentos e vem com um discurso assim: não vou tratar não, vou deixar assim. Como é que a gente aborda essa pessoa? Eu dou vontade de dar uma chinelada na bunda, né? Mas tecnicamente, de uma forma mais educada, como é que você acha que é uma abordagem bacana para esses pacientes mais rebeldes, mais difíceis? Bom, essa rebeldia ela pode ter uma causa. A gente chama isso da negação da doença. Isso é um fator que existe e também tem a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Cantar não é meu forte, mas a gente tem que entender que a gente tem que sensibilizar. Qual que é a parte do sujeito que ele está ali mais frágil que a gente consegue entrar? Porque a doença para ele foi... Como que chegou essa doença? Como que ela se instalou? É DM1? É de longa data? Como que ele descobriu essa patologia? Aí a gente consegue trazer para ele, junto com a equipe multi, aí o psicólogo é extremamente importante, porque ele entra numa fenda, ele entra ali num território que só ele que consegue acessar através dos estudos deles. Freud explica, né? Já consegue acessar esse sujeito para quê? Para que abra caminhos para a gente trazer essa terapia aqui. Sozinho a gente não vai conseguir. E nem trazendo para eles os malefícios, por exemplo, de castigo. Não vai não? Vai ter que usar a insulina. Não vai não? Vai ter que usar o medicamento no resto da vida. E assim que esse psicólogo, assim que esse terapeuta, ele consegue adentrar essa zona que a gente não conseguiu, que a gente chama até de zona cinzenta, né? Essa pessoa ela consegue enxergar esse tratamento de forma diferente. E enxergando, aí sim a gente chega. Agora, trazendo para o meu lado também, né? A gente fala muito de enfermagem, né? Trazendo para o meu lado de nutricionista, essa negação ou essa depressão, ela está muito ligada a fatores como hormônios. Você sabia que a vitamina D e o zinco são imprescindíveis para quem tem diabetes? Olha só que bacana. O zinco, principalmente, ele vai ser o mineral que vai conduzir
a insulina na entrada de dentro da célula. Se a gente faz um exame de sangue, um hemograma nesse sujeito, pede um perfil ali de vitaminas e vê que o zinco está baixo, vitamina D está baixa, vitamina B12 está baixa, será que esse sujeito está com depressão? Ou ele está com dificuldade de metabolismo mesmo? E às vezes a gente suplementando isso, a gente acende o sujeito, opa, voltei a viver. Lembrando que toda suplementação ela precisa ser acompanhada e orientada. E às vezes a gente suplementando, esse sujeito ele tem um outro olhar, porque ele estava naquela caverna escura ali, ó. A gente chegou junto com a psicologia e chegou com a suplementação. Aí você deu o chute nele que você queria. Viu, gente? O pessoal do chinelo aí, que nem eu, tem que ser um chinelo simbólico, né? Assim, né? A gente de não pluminha. Pode... Isso. Você falou uma coisa bacana, que é essa questão do emocional, que pode estar ligado ao orgânico também, né? E eu, vendo suas postagens, eu vou convidar vocês a seguir a Ana nas redes, né? Depois você dá o Instagram. E eu vi uma postagem sua que falava da compulsão alimentar, né? O que você tem visto sobre isso? A compulsão alimentar, a gente tem, eu como nutricionista, não sou comportamental, tá? Mas a gente estuda algumas coisas, principalmente quando a gente trabalha com emagrecimento. A gente costuma perguntar, você tem fome de quê? Igual a música do Titã, não é? Você tem fome de quê? Porque às vezes aquela fome, ela é pontual. E a gente tem duas estruturas no cérebro, elas ficam muito juntinhas. Mas é pontual de quê? Quer um doce ou é pontual por outra coisa por trás? Exatamente, essa que eu vou chegar. Quando a gente pensa, essas duas estruturas que a gente tem, uma, ela te avisa que está com fome, porque é fome metabólica, é fome fisiológica, acabou seu suprimento todo, você precisa comer. E a outra estrutura, ela vai medir sua sede. Como elas estão muito próximas, quando você não souber se você está realmente com fome ou com sede, bebe água primeiro, porque às vezes era sede. Se a fome passou, você vai falar assim, é sede, beleza, Fábio? Aprendeu essa? Se a sede passou, beleza, mas se a fome continuou, então eu preciso comer porque as minhas reservas estão acabando. Fome emocional, preciso apresentar um TCC amanhã. Nossa, já estudei, tá tudo certo, já apliquei minha insulina e ainda tô com fome. Com fome de quê? A gente precisa aprender a fazer essa pergunta, né? Para que eu vou comer? Eu estou com fome? Então a gente tem vários tipos de fome emocional. E essa fome emocional, a psicologia explica que esses fundos, eles são N fundos aí, né? Que eu não vou entrar no mérito porque eu não tenho nem graduação para isso, vou deixar para os psicólogos as próximas vezes que vierem aqui para poder entrar nesse mérito, mas como nutricionista eu posso falar que a partir do momento que a fome ela passou do fisiológico, ela já é uma fome comportamental, é uma fome emocional. A gente tem 7 fomes, né, de acordo com a psicologia, então a gente precisa trazer os melhores alimentos e também a hidratação. Conseguiu fazer esses 2 aqui? Já tá bom. Ana, mas eu tenho, na minha TPM, eu tenho uma forte compulsão por chocolate. Quem não, né? Quem nunca? Desde os primórdios, né? O que acontece? Quando a gente está na TPM, a gente tem um topogã, né? Uma oscilação muito grande de hormônios. E toda vez que a gente tá para menstruar, o corpo da gente ele se prepara para poder engravidar. Você imagina? 30 anos com isso? Lá da menarca, 12 anos, até os nossos 50, que 30, muito mais de 30, 48 anos, todo mês o seu corpo preparando. Agora vai. Agora vai. Então a gente tem um corpo preparado ali, ele retém líquido, ele aumenta a progesterona, ele abaixa estrógeno, ele fica naquela briga de cortisol ali. E o que o doce faz? Ele liga a serotonina, dopamina, comendo doce. E o estresse que estava ali, 15 minutos que o doce passar, ele volta de novo.
Por isso que a TPM a gente precisa melhorar, a gente tem fatores nutricionais para isso, que a gente consegue melhorar, mas a gente precisa atentar essas questões justamente para quê? Para a gente não cair nessa questão dessa compulsão. Porque quando liga neurotransmissor, serotonina, dopamina, a gente pode mudar isso. Ó. Pede para o marido levar uma flor, né? Eu vou morrer de TPM, então, porque... Toda vez que tiver TPM, o marido for levar uma barra de chocolate de 200 gramas e a gente já está retendo o líquido, aí daqui a pouco a gente chora, né? Nossa, engordei 1 quilo na minha TPM, o que eu vou fazer? Né? Então a gente precisa... Se não pode comer a barra de 200 gramas, quanto de chocolate que pode, então? 25 gramas após as refeições. O doce sempre após a refeição. Ou seja, um tabletinho daquele pequenininho. Ou 25 a 75 gramas, bem pequenininho. E quando a gente fala em doces, fala assim, não precisa ser 70%, 80%, precisa ser o cacau que eu acabei de colher? Não. Você comendo doce depois da refeição, o índice glicêmico dele, a carga glicêmica vai ser contada junto com aquela refeição. Ou seja, o meu pico de insulina subiu, depois ele tem a manutenção. Agora, se eu faço a minha refeição, daqui 1 hora e meia eu vou comer meu doce, aí eu tenho 2 picos de insulina. E se eu tenho esse pico de insulina do doce sozinho, o que vai acontecer? Aí ele vai fazer com que essa insulina, essa glicose, ela fica permeando, ela fica andando ali no meu corpo, trazendo o quê? Uma hiperglicemia. Perfeito. Então a gente passou fazendo um review do que a gente... É review, gente, que fala? Nem sei. Fazendo uma revisão, tá vendo? Porque se mete a falar inglês, fala besteira. Fazendo uma revisão do que a gente falou hoje, a gente falou de um prato saudável, falou da questão da proteína de... o quê? Alto valor biológico. Alto valor biológico. Falou da importância do uso da insulina, né? No caso do paciente que faz uso da insulina e até do não uso da insulina também, falou do manuseio das canetas, né? A importância também da questão de toda a aparelhagem que se tem, né? O glicosímetro, as fitas, o cuidado com essa insulina também, né? De porta de geladeira, que às vezes a gente pensa que é um lugar fresquinho e não é adequado, né? E a gente passou também pela questão emocional, né? A questão da equipe multidisciplinar e, por fim, e passamos também pelas orientações desse paciente mais difícil, desse paciente mais intransigente, né? E quando esse paciente não é um paciente, é o meu pai, é a minha mãe, é um tio, né? Que tá lá com aquela gordura visceral e com a diabetes lá no talo, né? E quando não é um paciente, porque a gente, enquanto profissional de saúde, seja um técnico de enfermagem, seja um ACS, seja um enfermeiro, o médico especialista, quem for, o profissional de saúde, ele guarda um lugar de uma certa autoridade. Não estou falando de autoritarismo, mas estou falando de uma autoridade em saúde, né? Que é um lugar nosso, de quem orienta. Claro que essa orientação não tem que ser de cima para baixo, né? Eu não estou passando por por essa seara, não. Verticalizada. Né? Isso, claro que não, né? Não estou falando de uma orientação verticalizada, exatamente. Mas, enquanto profissional de saúde, você está fantasiado lá de profissional de saúde. E quando é um parente nosso, gente, o que eu faço? O que eu faço? Peço socorro para quem? Bom, essa é uma excelente pergunta. Recentemente eu postei no meu stories aqui o meu Nutri. Aí todo mundo perguntou, oi? O seu Nutri? Gente, o médico ele não faz a própria consulta, não faz autoconsulta. O psicólogo ele não se atende. Então a gente precisa sim ter esse cercar de profissionais bons que possam nos atender. E quando é com os nossos pais ou com familiares, a gente faz o que a gente falou lá no comecinho, né? A casa de ferreiro não pode ser de espeto de pau, ela tem que ser de aço inoxidável. Primeiro passo. Como que a gente faz isso, por exemplo, para os nossos pais? O planejamento alimentar é uma estratégia excelente. É claro que a gente vai pensar aí que tem N fatores aí.
Por exemplo, a minha mãe que veio da roça. Se eu falar com ela que ela precisa tirar pelo menos uma das verduras que ela encharca no óleo lá, que ela come todos os dias, por exemplo, uma taioba. Ela faz uma comida excelente, de uma qualidade, mas ela gosta daquela taioba lá encharcada do óleo. Opa! Se a gente vai verificar o contexto todo, e não vai ser aquela taioba ali, né, que vai tirar o controle glicêmico dela. Mas as demais refeições a gente precisa ir ponderando. A gente precisa tirar essa ideia do 880. A minha mãe é diabética e hoje ela consegue um controle muito bom. Claro que no começo eu consegui acompanhar melhor. Depois que meu pai se foi, a gente teve aí uma luta com o controle dessa glicemia, mas hoje ela estabilizou. Hoje ela até brinca, né? Hoje ela toma insulina um dia sim, um dia não. É certo? Não. Mas ela tem uma estabilidade da glicose que permite fazer essa extravagância. Come pouco doce, mas é uma pessoa que veio da roça acostumada com quitanda. Todos os dias que você chega na casa da minha mãe, tem um pão feito lá. Tem um pão com doce, tem um pão de leite condensado. E ela fala assim, esse aqui é bom que ele não tem açúcar, ele só levou 2 latas de leite condensado. Perfeito, mãe. Qual que é a estratégia que a gente vai utilizar? Mãe, assim que você for comer esse pão, come só um pedacinho dele e coloca um pouquinho de requeijão nele. Ou seja, a gente está usando proteína para poder retardar aquele pico de glicose. Olha só como é que é muito mais inteligente. Você não vai comer isso aqui porque isso aqui vai aumentar a sua glicose. Oi? Eu, 75 anos, não vou comer mais? Calma. Então a gente precisa trazer estratégias para a gente também ganhar esse vínculo, não só do paciente, mas também do pessoal da nossa casa, porque se esse espeto não for de aço inoxidável, a gente acaba furando a gente mesmo. Principalmente o ego. Olha só que bacana. Gente, perfeito. Estivemos aqui com a Ana Paula Reis, enfermeira, nutricionista e nutricionista do esporte, mestre em educação em diabetes pela Santa Casa de Belo Horizonte. Então a gente agradece imensamente, né, esse bate-papo, essa entrevista gostosa. E eu vou lá com o meu pão de leite moça da sua mãe. Pode ir. Pessoal, se vocês tiverem um tempinho, então, sigam lá, Ana Reis, anapreis.nutri e a landing page é Ana Reis Nutricionista. Segue a gente lá. Perfeito. Um abraço para todos. Um abraço. Até a próxima.